Oi, crianças! Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo direcionado aos sextos anos e nele a gente vai resolver algumas atividades sobre massas de ar, tempo e clima. Então vamos lá! Atividades propostas, questão 1. É comum vermos o uso dos termos tempo e clima para explicar o mesmo estado da atmosfera. Porém, sabemos que tempo e clima são conceitos, ou seja, são coisas, são significados diferentes entre si. Considere as afirmações a seguir e assinale com C quando elas se referirem ao clima e com T quando elas se referirem ao tempo atmosférico. Item 1. Chove muito nessa noite escura. Nós falamos anteriormente, em outro encontro, que tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é o estado duradouro da atmosfera. Enquanto o tempo são as condições de temperatura, pressão e umidade, que podem durar algumas horas, alguns dias ou até uma semana, o clima é como a atmosfera vai se comportar ao longo de décadas, é o estado da atmosfera em longo prazo, durante um longo período. Quando o item coloca que chove muito nessa noite escura, ele está dando uma ideia de que nesta noite está chovendo e que em outras noites pode ter sido diferente. Chove muito nessa noite escura não significa que na noite de amanhã vai estar chovendo ou de depois de amanhã vai estar chovendo também. Então, esse item dá a ideia momentânea, que nesta noite especificamente está chovendo. Então, é tempo do que se trata aqui, não é clima. Item 2. O sol dessa tarde manifestou-se mais forte do que o dos outros dias. Quanto calor! Esse item está dando uma ideia de que o dia hoje foi ensolarado, a tarde foi ensolarada. Isso é tempo, porque é a condição da atmosfera, as características da atmosfera durante um determinado período de tempo, que geralmente é passageiro, não é duradouro. Aqui, então, vai ser tempo. Item 3. O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos atrás. Olhem só a diferença desse item para os outros. Aqui existe a ideia de décadas envolvida. Ou seja, 40 anos atrás o frio era diferente do que é hoje. Isso é tempo ou é clima? Isso é momentâneo ou é duradouro? É duradouro, porque décadas é um longo período de tempo. E nós sabemos que para definirmos o clima de um lugar, nós precisamos observar pelo menos uns 30 anos como é que a atmosfera vai se comportar. E aí a gente pode dizer qual é o clima daquele lugar. Se é um clima desértico, tropical, equatorial, se é quente, se é frio e por aí vai. Então, o item 3 é clima. Item 4. Conheci uma região recentemente. Lá, a umidade é muito menor durante boa parte do ano. Nós já vimos que o tempo é momentâneo. O tempo é passageiro. O tempo é como a atmosfera vai se comportar durante algumas horas ou alguns dias. Esse item está dando uma ideia de que, numa parte do ano, a umidade é de uma forma, numa região, e a outra parte do ano, a umidade se comporta de outra maneira naquela região. Isso não é momentâneo. Nós podemos considerar aqui que o item está dando uma característica de como é o clima daquela região. Não é como a atmosfera está num determinado momento, mas é o comportamento dela durante alguns períodos do ano. Item 5. O céu está nublado mais uma vez em Curitiba. A palavra estar, crianças, dá a ideia de que é naquele momento. O céu está nublado nesse determinado momento. Não é que o céu fica nublado assim durante 30 anos. Não é que o céu fica nublado desse jeito durante boa parte do ano. O céu está nublado, mais uma vez, dá uma ideia de que é momentâneo, que são as características do tempo daquela cidade, que é Curitiba. Então, aqui é tempo. Vamos para a questão 2. Assinale a alternativa correta. Item A. O clima pode mudar várias vezes ao dia. Será que isso é verdade? É o clima que pode mudar várias vezes ao dia, crianças, ou é o tempo que é momentâneo? É o tempo, né? Então, o item A está incorreto. B. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas. Será que é verdade?
Assim, os meteorologistas são os profissionais, são as pessoas responsáveis por fazer a previsão do tempo, que não precisam usar os dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. O que esse item está dizendo? Que existe um tipo de profissional que faz a previsão do tempo, que são os meteorologistas. Até aí está certo. Só que o item também está dizendo que eles não precisam usar equipamentos, não precisam de tecnologia para realizar a previsão do tempo. E isso está errado, meninos, porque os meteorologistas usam sim muita tecnologia, muitos equipamentos interessantes para fazer a previsão do tempo. Um exemplo é esse que vocês estão vendo aqui, o pluviômetro. Ele é usado para medir a quantidade de chuva num determinado lugar. Nós temos também esse bem esquisito, que é o anemômetro, que é usado para medir a velocidade dos ventos. Temos o higrômetro, usado para medir a velocidade do ar, e temos um bem conhecido por todos, que é o termômetro, que é usado, como nós sabemos, para medir a temperatura. Então, o item B não está completamente certo. É verdade que são os meteorologistas que fazem a previsão do tempo, mas eles usam sim muitos equipamentos para isso. Item C. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região num longo espaço de tempo, cerca de 30 anos. Tá certíssimo, meninos. Esse item está usando várias palavras para dizer o básico sobre o clima. O clima é duradouro e para a gente saber o clima de um lugar, nós precisamos observar por pelo menos 30 anos, porque observando as condições atmosféricas durante 30 anos, a gente vai poder dizer como é que se comporta o clima naquele lugar. Clima que é algo duradouro. E D, o tempo atmosférico é estável, ou seja, nunca muda? Não, de jeito nenhum. Na verdade, o tempo ele pode ser instável, ele pode mudar durante várias vezes ao longo de um dia, ao longo de alguns dias, pois nós sabemos que o tempo atmosférico ele é momentâneo, ele costuma variar bastante. Questão 3. A atmosfera terrestre é formada por diversos gases importantes para a vida. É na atmosfera que se desenvolve o clima e o tempo. Sobre o tempo, é correto afirmar que o tempo é o estado duradouro da atmosfera? Não. A gente já viu que o estado duradouro da atmosfera é o clima. B. As massas de ar não têm relação com o tempo de uma determinada região? Não, crianças, elas têm tudo a ver com o tempo de uma determinada região, porque uma massa de ar, ela define muitas vezes, ela determina, ela muda o tempo de um lugar. Quando uma massa de ar atravessa uma determinada região, ela vai produzindo mudanças bruscas na temperatura e assim ela vai interferindo, crianças, no tempo atmosférico, né? As massas de ar são volumes de ar que interferem na atmosfera. Elas são formadas nas superfícies de oceanos, elas são formadas nas superfícies de desertos, podem ser formadas sobre florestas e aí elas vão influenciando diretamente o tempo e o clima das regiões. Por isso que esse item B está errado. Item C. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera? Sim, o tempo é como a atmosfera se comporta durante um momento, que pode ser de algumas horas, de alguns dias ou até de algumas semanas. D. As massas de ar só existem em climas frios? De jeito nenhum. A gente viu que as massas de ar podem ser equatoriais, que se formam ali na região da linha do Equador, que recebe mais calor do Sol. A gente viu que as massas de ar podem ser polares, que se formam nas regiões mais frias da Terra, que são os polos. Então, esse item está errado. O item certo é o C. Questão 4. Observe a imagem a seguir. Olhem que imagem bonita, é o mapa do Brasil, com a divisão dos estados. Aqui o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e essas letrinhas estranhas aqui. Sabe-se que elas apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, iguais, e que são influenciadas pela região onde são formadas. O local de sua formação é chamado região de origem.
É nesse local que irão adquirir suas características de temperatura, pressão e umidade. Ao se deslocarem, vão aos poucos perdendo as suas características originadas no momento de sua formação. O texto e a imagem acima estão falando do quê? Será que estão falando dos climas do Brasil? Na verdade, o que o texto coloca é que existe algo que se forma numa região de origem e essa coisa que é formada vai ter as características do lugar onde se forma e também vai arrastando essas características por onde passar. E essa coisa, ela tem as suas próprias condições de temperatura, pressão e umidade. Na verdade, o texto não fala de climas do Brasil. Em nenhum momento o texto ou a imagem se referem aos climas do Brasil. Será que está falando das correntes marítimas? O que a gente tem aqui é o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Pacífico e nada mais. Não se fala mais nada relacionado aos oceanos nessa imagem ou no texto. Será que está falando das latitudes? A gente sabe que latitude é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Bem aqui a gente vai ter essa linha imaginária e por aqui nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, mas o texto e a imagem não se referem à distância até a linha do Equador. Não tem nada indicando isso. Será que texto e imagem se referem às massas de ar? Sim, crianças. Aqui, se a gente estudar as massas de ar, a gente vai ver que tem a massa polar atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. E são as massas de ar que se formam numa determinada região e que vão adquirir as características dos lugares onde elas se formam. Se uma massa se formar sobre o oceano, ela provavelmente vai ser úmida. Se uma massa se formar sobre o continente, tem grandes chances de ela ser uma massa de ar seca. Se ela se forma perto dos polos, ela vai ser polar, vai ser fria. E se ela se forma perto da linha do Equador, ela vai ser quente, ela vai ser equatorial. Então, o item correto para essa questão é o item D. Crianças, esse é um tema muito interessante. Climas, massas de ar, tempo, as condições da atmosfera são uma coisa muito boa de a gente estudar. Por isso, continue investigando sobre esse tema e até a próxima.